Olá a todos. Vamos aqui dar continuidade aqui à disciplina de olericultura. É uma aula já de encerramento de semestre, que na próxima aula eu já vou deixar disponível aí a P2 para os alunos, né? Encerrando. É uma aula também de despedida, já é a minha última aula como professor lá da faculdade, né, da Faculdade Cantareira. Então, é uma despedida também de vocês, da faculdade. Infelizmente, né, a gente continua com essa pandemia. A disciplina não foi do jeito que eu planejei, porque boa parte do que eu estou falando aqui em aula estaria fazendo na prática com vocês lá na Fazenda Experimental, né? Mas como não é possível, eu estou tentando trazer aqui o máximo de experiência de projetos, de atividades que eu fiz nesses anos, né? Eu comecei minha atividade profissional em 1985. Na Faculdade Cantareira eu estou desde 2004. 11 anos já administrando a fazenda, né, experimental. Deu para acumular bastante informação, bastante conhecimento. Aprendi bastante coisa dando cabeçada, porque a gente não sabe tudo. Muitas das vezes a gente erra, e quando a gente erra, a gente aprende mais do que quando acerta. Porque quando a gente erra, a gente vai tentar descobrir onde está o erro, né? E quando a gente acerta, a gente não sabe por que que a gente acertou, né? Você não vai pesquisar por que que você acertou. Então eu falo para vocês, não tenham medo de errar. E eu falo que dentro do curso de engenharia agronômica, a disciplina mais difícil é a disciplina da persistência, né? De não desistir, de correr atrás. E isso daí vai ser a disciplina mais importante na vida profissional de vocês, tá? Vocês vão encontrar gente que apoia bem o trabalho que vocês estão executando, como vocês vão encontrar pessoas que vão querer te colocar para baixo, vão querer menosprezar o que vocês fazem. Então, dessa forma, eu acho assim, a lição da persistência da faculdade é o que vocês vão levar na vida profissional de vocês e que vai dar força, né? Quanto mais difícil é para concluir um curso, melhor profissional vocês vão se formar. Então, esse momento aqui da pandemia está sendo muito difícil para vocês, muito difícil para a faculdade, muito difícil para mim, né? Eu tendo que superar alguns problemas aí pessoais, né? E eu dedico a essa aula aqui à minha mãe, que tem sempre me apoiado e principalmente nos momentos mais difíceis, que infelizmente eu não tenho mais ela comigo aqui, mas aprendi com ela e que a gente tem que seguir a vida com engajamento, com honestidade, né? Acima de tudo. Bom, abordando aqui a parte de irrigação, né? A gente logo vem no primeiro instrumento de irrigação, né? Que vem na memória da gente, que é o irrigador, né? Ou o regador, né? Esse daqui é um regador daqueles antigos, né? De latão, né? Isso aqui eu usei bastante quando criança. E embora que em alguns estados do país que tem pouca água, dá para se desenvolver o liricultura sem a irrigação, né? Se aproveita aí o provimento divino que é a chuva. Então, no Nordeste se planta quiabo, abóbora, essas culturas aqui só
durante o período das chuvas e se der produção, boa. Se não der, vamos tentar para o próximo inverno, né? Agora, onde tem possibilidade de captar água, ou por poços, cacimba, se usa a irrigação, a mais usada é o uso do regador. E à medida que as condições econômicas vão melhorando, o regador também vai ficando mais bonitinho, melhor, né? Ele é até objeto hoje de decoração, né? Então, o que é o regador? O regador nada mais é do que um chuveirinho que vem imitando a chuva, né? A chuva leve, não a chuva pesada, né? E dessa forma molhando as plantas exatamente no lugar onde elas estão plantadas, sem que dessa forma eu tenha o desperdício de água. Tá? Aqui o chuveirinho, né? Que se faz com o regador. São gotículas bem finas que você pega a água num reservatório ou numa torneira e vai molhando lá as suas verduras. Isso aqui, no início, há muitos anos atrás, até em grandes áreas se usava profissionais com regador, tá? Mas com o aumento do custo de mão de obra e com novas tecnologias, hoje só se usa em hortas caseiras, hortas comunitárias e hortas escolares. Aqui uma horta aí perto da faculdade, no SESI Catumbi. Não sei se vocês sabem, nós montamos uma horta no 3º andar, quando o SESI completou 50 anos de idade. E aqui nós organizamos para os alunos do SESC um batalhão aqui de regadores com chapéu de palha, ferramentinhas. Ficou um projeto muito bonito lá. Tá? E aqui, um projeto aqui com escolas, né? Isso aqui foi o primeiro projeto com horta na telha, onde cada criança aqui pegava um regadorzinho pequenininho e ia molhando. Projetos escolares, principalmente, o que é melhor, o que é mais legal para as crianças é a hora de molhar a horta. Então, nós fazemos uma atividade didática com eles e como presente pela participação da aula, eles têm o direito de molhar a horta. Então, essa hora aqui é uma festa. Tá? Então, aqui, ó, uma curiosidade, eu montei uma horta com a faculdade no Revelando São Paulo, que era aqui no Parque do Trote. E nós montamos essa horta aqui, pra você ter uma ideia, essa horta com casinha, com tudo, nós montamos em 5 horas de trabalho. E foi uma surpresa, né? Porque para não encher muito de criança aqui dentro da horta, a gente ia liberando de 4 em 4 para entrar. E aí os frequentadores do parque vinham contentes, né, com o filho podendo entrar aqui para molhar a horta e perguntavam para a gente quanto que tinha que pagar para o filho poder entrar na horta e molhar. Porque hoje esse convívio com horta, com plantas, é uma coisa tão rara para as crianças aqui de São Paulo, que para o pai, ele não se importaria em pagar pelo filho ter o direito de entrar na horta e molhar. E você vê aqui a alegria da mãe tirando foto das crianças, da filha aqui, ó, molhando a horta, né? E a gente falou, não tem que pagar nada, só nós vamos molhar aqui a horta 3 vezes por dia, e nesses horários é só trazer as crianças, eles entram aqui para molhar. Tá? Esse daqui é um outro projeto de horta, no e-mail da Prefeitura de São Paulo, onde
tinha um batalhão de criança, cada criança que cuidava de um canteiro, né? Cada classe cuidava de um canteiro, e eles vinham 2 vezes por dia aqui, vinham para molhar a horta. E esse daqui é um projeto em Jandira de horta com criança de favela, né, de baixa renda, debaixo de uma rede elétrica da Eletropaulo. E aqui nós tínhamos um problema. Nós não conseguimos a ligação de água, tá? Porque aqui foi derrubado algumas casas e essas casas tinham dívida da Eletropaulo, então na Eletropaulo e na Sabesp. Então nós não tínhamos condição nem de ligar água e nem de ligar luz na horta. E a horta era grande, tinha 6.000 metros. Então o vizinho tinha um poço, nós colocamos uma bomba e enchíamos aqui 2 caixas d'água de 1.000 litros. Então nós só tínhamos 2.000 litros de água para molhar a horta por dia. Então, nós tínhamos que definir as prioridades, qual canteiro que ia molhar, né? E fomos depois com um capim seco forrando o chão para tentar não perder tanta água assim. A criançada gostava tanto de molhar a horta, né? Eles gostavam tanto que olha a pressa que tinha de voltar correndo para o canteiro para continuar molhando. Tá? Esse projeto já que é de 2004, 2005, então você já tem ideia que essas crianças aqui tudo já casaram, se bobear, né? E uma outra coisa legal para quem for desenvolver projetos de horta é captação de água de chuva. Então aqui tinha uma calha e essa empresa que a gente desenvolveu uma ação voluntária, nós ligamos aqui na calha para dia de chuva poder aproveitar a água do telhado, né, que caiu da chuva para molhar a horta nos dias que não choveu. Tá? Então, isso daqui hoje é importante, principalmente que no centro urbano, cada vez mais vai ser difícil conseguir água da rede pública para molhar uma horta. Então, é importante desenvolver essa questão do manejo da água. Tá? Bom, em olericultura, o que mais se utiliza é o sistema de irrigação por aspersão. Tá? Esse daqui é uma área que nós montamos na fazenda por um experimento de feijão, onde eu coloquei as hastes e o sistema de aspersão. Esse sisteminha aqui molha 3 metros para cada lado, né? São 6 metros de raio. De raio não, de circunferência, né? São 3 metros de raio, que dá 6 metros de circunferência. Esse é o sistema que molha melhor, mas que gasta mais água, tá? Em termos de manejo de água, é o mais ineficiente. Só que tem uma questão. Se você tem uma horta, você produz numa área com grande chance de incidência de geada, você tem que ter esse sistema. Por quê? Porque quando tem a previsão de geada, você já programa ou você vai ligar, tá? Logo 3, 4 horas da manhã, você liga o sistema de irrigação. Porque dessa forma você não deixa os cristais de gelo se formar e queimar as verduras. Então quem trabalha no cinturão verde já está programando, já quando recebe o alerta de previsão de geada, eles já programam para molhar no finalzinho da madrugada, já ligar o sistema de irrigação para não perder as verduras queimadas pela geada. Então, aqui o sistema que nós utilizamos lá, aqui é um sistema de aspersão também, tá? E aqui, esse sisteminha aqui, a água entra no mulching plástico aqui, pelos próprios furos onde se plantou, e a gente não tem problema nenhum. Mas é aquele problema, gasta mais água. Tá? Aqui o sistema é o sistema mais simples, mais barato,
né? Aqui nós trabalhávamos lá com 3 linhas. Qual a vantagem desse sistema? Aquele sistema anterior, eu precisei colocar uma bomba para funcionar. Esse sisteminha aqui, pelo aspersor ser de baixa pressão, só a pressão da linha de água, da rede, é o suficiente para fazer o sistema molhar. Tá? Esse sisteminha aqui é bem simples e é relativamente barato. Aqui o sistema funcionando, né? Aqui nessa área aqui a ideia aqui era plantar quiabo, plantar umas culturas maiores para ajudar inclusive a diminuir aqui a incidência de vento aqui na área da horta. Tá? Em outras áreas maiores se usa aqui o sistema de irrigação com um canhão, tá? E ele vai molhando áreas bem grandes, eles chegam a jogar água aqui a 15 metros de distância de raio, né? Então pode molhar até 30 metros aí de circunferência. E à medida que você vai andando, ele vai desenrolando aqui a mangueira e vai fazendo todo o processo. Ele tem um motorzinho aqui que vai fazendo esse sistema aqui e caminhando pela horta. Tá? Aqui deve ser ou couve ou brócolis, tá? Agora a gente entra da questão do manejo. Eu falei para vocês que o sistema de irrigação, né? Você tem que tentar o máximo possível localizar a água no pé da planta. Então, aonde eu não tenho planta, eu não preciso molhar. Então, aqui nós montamos aqui um trabalho, isso aqui era para um experimento, né? Onde colocamos o quê? A mangueira de gotejo, conhecido mangueirinha tripa. Ela já vem com furo de gotejo a cada 20, 25 centímetros, tá? E aí, quando liga o sistema de irrigação, ele molha só no local aqui onde você tem planta, tá? Então, isso daqui é de uma grande eficiência, tá? E você, junto com o sistema de irrigação, eu posso também montar um sisteminha de Venturi para poder jogar junto com a irrigação a adubação também. Tá? Então, hoje, se for optar por plantio de olerícola, eu prefiro esse tipo de sistema aqui de irrigação. Aqui nós estávamos montando aí um trabalho aqui de plantio de morango, direto no saco aqui de substrato, tá? E aqui a ideia aqui é fazer irrigação igual eu fiz lá na pimenta, tá? Fazer irrigação muda, usando dessa forma um sisteminha que chama espaguete, tá? Então, aqui vem uma linha da mangueira e ela estava aqui, a aluna estava desenrolando, cortando o espaguete. O espaguete ele é encaixado aqui nessa mangueira preta e depois ela é colocada aqui furo a furo. Tá? Olha aqui, ó, tá vendo? Ela vem de lá e vai passando aqui pro sistema de irrigação por gotejo. Aí você, pelo próprio registro da entrada de água, você vai controlando quanto de água que você quer que caia. Nesse caso, esse substrato é um substrato HA, que ele é um substrato sem adubo nenhum. Então, o que a gente fez? Todo o processo de adubação foi feito com fertirrigação, tá? Então, além de molhar, nós fomos já fornecendo um adubo líquido
mantendo assim o desenvolvimento das plantas, tá? E existe também um sistema onde você põe a mangueira, faz um furo nela e no próprio local da mangueira onde vai gotejar. E para isso você fixa essa pecinha aqui que é um gotejador, tá? Tem vários modelinhos de gotejador aqui. E o bom dele é que quando entope você desrosqueia aqui, você limpa, tá, com facilidade. E aí você vai onde está a planta, você encaixa um desse daí, tá? Existe um outro sistema de irrigação, que é uma tecnologia desenvolvida em Israel, tá? Você sabe que Israel, boa parte do que se usa na produção agrícola lá da água proveniente do tratamento do esgoto, né? Essa água todinha vai para a área de produção, mas mesmo assim, essa quantidade de água não é suficiente. Então Israel, que teve que desenvolver para a produção, teve que desenvolver tecnologias para gastar o mínimo possível. Então aqui, ó, vocês estão vendo, tem uns sacos aqui, né? Na verdade, nada mais é do que uma lona da estufa que tinha rasgado. E eu montei um canteiro todinho fechado, tá? Aqui ele não tem contato nenhum com o chão da estufa. E todo o substrato já foi feito com adubo e foi utilizado hidrogel, tá? Então, a ideia aqui qual que era? Molhar a horta só a cada 15 dias, tá? E aí nós plantamos a abobrinha, plantamos rúcula, alface e plantamos escarola. Todinha aqui dentro desses recipientes de plástico aqui. E olha, molhando a cada 15 dias, olha como a verdura cresceu. Então, o hidrogel, o que que ele fez? Ele manteve a umidade do solo e foi liberando para a planta à medida que ela foi necessitando, não perdeu a água percolando pelo solo e não perdeu a água também por transpiração, né? A água só foi consumida pela evapotranspiração, que é a transpiração da planta, tá? Então, em Israel, se planta muito utilizando hidrogel. Aqui em Atibaia também usa-se o hidrogel também em vasos para plantio de crisântemo. Por quê? Porque se tiver queda de luz, de energia elétrica, tiver algum problema que você não conseguir ligar o sistema de irrigação, fica um sistema de reserva no solo para que eles não venham perder aí as mudas de crisântemo. Isso aqui era um dos trabalhos que eu queria fazer com vocês lá na fazenda, mas, né? Fica aí o exemplo que funciona, tá? Eu fiz alguns trabalhos bem legais aqui utilizando hidrogel. Bom, para fazer irrigação, o que que a gente precisa? Precisa manejar por quanto tempo, tá? Então, eu não posso ligar lá e deixar a água rolando o tempo todo. Por isso vocês vão aprender o ano que vem no curso de irrigação, tá? Que é a velocidade de infiltração de água no solo. Por quê? Porque dessa forma a água nunca vai escorrer em superfície. Você vai sempre dosar o tempo de irrigação pela capacidade que o solo tem de absorver aquela água. Então, você vai calcular o volume de água para não escorrer e o tempo que essa água vai ser espergida, né, na área de plantio. Então, tem vários controladores do sistema de irrigação, tá? Esse é um sistema mais simples, que é um sistema que você rosqueia na torneira ou na entrada de água. Nós usávamos isso aqui na horta lá da faculdade, tá? Naquela parte de cima onde era a horta dos funcionários. Por quê?
porque os funcionários ligavam o sistema, você vê que ele tem aqui, ó, de 15 em 15 minutos programado. Ele é um relógio de corda, né, que você dá uma corda, então você coloca, eu quero que molhe a 45 minutos. Eu giro o relógio aqui, que aqui está no zero, eu vou girando até que encontre aqui 45 minutos. Chegou nos 45, ele vai voltando para zero sozinho, tá? Só que esse é um sistema que você tem que ir na horta e dar a corda nele, tá? Quando der os 45 minutos, ele desliga automaticamente, tá? Então, como o funcionário ele vinha cedo, ligava e ia trabalhar em outros lugares, ele não tinha que voltar para desligar a irrigação, tá? Esse é um sisteminha simples da Manco, baratinho, tá? Facinho para instalar. Esse é um sistema mais sofisticado, por quê? Ele tem a operação aqui, a operação do tempo, que você pode programar. Se você quer que ele molhe um dia sim, um dia não, se que você quer que ele molhe de manhã e à tarde, se você quer que molhe uma semana sim, uma semana não, e você vai ajustando aqui essa parte interna. E depois aqui nesse botãozinho que tem aqui, espera, deixa eu achar o mouse que está meio perdido, está aqui. Nesses botãozinhos mais e menos, você vai programando qual é a hora de início, qual é a hora que ele tem que desligar. E aí você tem várias programações durante o dia que você pode fazer. Então você programa um intervalo e você programa por quanto tempo vai ser esse intervalo. Problemas. Ele é a pilha, tá? Ah, que legal, eu não preciso ter energia elétrica para ele abrir a torneira e fechar. Só que é o problema, gasta muita pilha, tá? Então, a pilha não dura quase nada, porque aqui tem um motorzinho, mesmo colocando pilha alcalina, uma vez por semana você tem que trocar o jogo de pilha. Eu até estava procurando uma pessoa para ver se a gente conseguia aí fazer uma adaptação e instalar uma fonte, tá? Uma fontezinha tipo dessas de carregar celular e ver se eu consigo colocar uma fonte para tirar a pilha e transformar ele numa tomada, transformar ele elétrico. Que aí eu aproveito o sistema de controle, tá? Sem que eu necessite aqui de ficar trocando pilha toda hora. Ou montar um sistema que eu consiga colocar uma bateria, né, de carro, que aí faça a conversão aqui, transforme pela voltagem das pilhas, e aí eu posso por mais tempo utilizar, aí dá para colocar até uma energia solar para carregar a bateria de carro. Aí você vai trazendo um negócio por uma questão mais sustentável. Agora, comprar a pilha alcalina toda semana, aí não dá, né? Mas o sisteminha funciona direitinho, tá? O mais fácil, o mais barato para fazer esse controle de irrigação na nossa horta é usar o que já foi inventado, né? Então, tem coisas que se tem grande quantidade e facilidade, que é as válvulas de entrada de água de máquina de lavar roupa ou de máquina de lavar louça. Todos usam essa válvula que chama válvula solenoide. Ela tem um campo magnético que, quando acionado, o ímã é atraído e abre a entrada de água, tá? Esse é o sisteminha mais barato, você gasta aí por volta de R$100 para montar um sisteminha de automatização. As válvulas aqui são relativamente baratas, eu paguei coisa de R$20 nessa válvula solenoide. Então, aqui eu vou precisar da válvula solenoide, vou precisar de um timer. Para fazer a válvula solenoide é importante que eu já tenha a certeza da voltagem. Se for voltagem 127 volts, eu compro uma válvula solenoide para 127 volts. Se for 220 volts, eu tenho que comprar uma válvula solenoide para 220 volts.
Agora o timer não precisa. O timer ou é bivolt ou ele vem com uma chavinha aqui para mudar de 127 para 220 volts, tá? Então o que eu preciso? Um timer, tá? Desses de tomada, um ponto de energia elétrica, um cabo, que no próprio lugar que vem de solenoide você pega um cabo de força, a válvula solenoide e aqui uma luva de rosca para poder rosquear na torneira. Então eu vou aqui, eu fiz um videozinho mostrando como que monta, falando alguma coisa sobre esses sisteminhas de irrigação. Ele já é um videozinho relativamente antigo, mas explica bem como que se vai se montar esse sisteminha. Então, independente se você for trabalhar com projetos de horta escolar, projetos de horta comunitária, se vocês forem trabalhar com um produtor de estufa, esse sisteminha aqui dá para ser implantado. Porque ele tira aquela obrigação de você estar indo na horta para molhar, tá? Para quem tem assim uma chácara e só vai o final de semana e não tem um caseiro lá para molhar, né? Que hoje a opção de muita gente é não ter mais caseiro, dá muita dor de cabeça. O que se faz? Você monta um sisteminha desse de irrigação e deixa ele abrindo a torneira lá, ele abre e fecha a torneira sem você precisar estar lá na horta. A única coisa é que a caixa tem que estar um pouquinho mais alta, porque ele vai aproveitar a pressão da coluna d'água da caixa para tocar o sistema de irrigação. A válvula solenoide só vai servir para abrir e fechar a torneira sem você estar lá, tá? Funciona uma beleza, viu? É muito bom isso aqui. Tá bom? Então vamos lá ao vídeo. Meu nome é Marcos Vitorino, sou engenheiro agrônomo, especialista em projetos de agricultura urbana. A ideia desse vídeo aqui é dar maior flexibilidade para as pessoas que querem ter uma horta e não podem ficar lá molhando a horta. Por isso eu trouxe aqui 3 ideias de como montar um sistema automatizado de irrigação. O primeiro e mais barato de todos é esse aqui, produzido pela Manco, que é um timer analógico, igual aqueles timers que usa na cozinha, e você programa que hora que você quer que o sistema desligue e controle a irrigação. Nesse caso, esse daqui ele tem uma pilha que ele liga na hora programada e desliga. Simples e bem barato, que é como montar um timer com relé de entrada de máquina lavar roupa, que é uma válvula solenoide. Para isso eu vou precisar apenas de um timer, uma válvula solenoide, uma luva de rosca para poder rosquear na torneira e um cabo de força.
Bom, tem também um outro sistema que eu não mostrei aqui, que é utilizar aquele, deixa eu lembrar o nome aqui, equipo, chama equipo que se usa para soro, tá? Aquele para dar soro na veia, que coloca espeta no saquinho e vai controlando. Nós chegamos a montar um trabalho bem legal na faculdade, na horta lá, com irrigação de tomate usando equipo. A gente espetava num galãozinho de 5 litros de água e aí a gente ia controlando a quantidade de água que ia no vaso, tá? O bom que o equipo também é muito barato. E existe também os sistemas que você usa com pressostato, né? Que vocês até encontram um vídeo ensinando a fazer no YouTube. Nós chegamos a ter um lá montado lá na estufa pequena, que é uma vela de filtro, de filtro de água, que fica enterrada no solo, num vaso dentro da linha de irrigação. Quer dizer, você tem 50 vasos, mais um vaso que é onde vai a vela. Mas todos os 51 vasos têm o sistema de irrigação, tá? Então, o que acontece? Quando a terra seca, o filtro ele cria uma pressão negativa que liga ao pressostato, que liga a válvula solenoide, que liga o sistema de irrigação. Então, além de molhar as plantas, ele vai molhar numa quantidade correta de acordo com a necessidade ali da umidade do solo. Tá? Então vocês procuram no YouTube sistema automatizado de irrigação com pressostato, tá? E tem aí até um professor aí de uma faculdade aí que aperfeiçoou o sistema de irrigação, é legalzinho. E tem também os mega sistemas de irrigação, né, que o professor Edivaldo monta aí, que o sistema de controle pode chegar aí a mais de 6 mil reais, que você pode molhar por estações, né, de irrigação, períodos diferentes. É um sistema bem sofisticado. Na verdade, vocês vão na vida profissional de vocês encontrar todo tipo de cliente, todo tipo de pessoa. Você vai encontrar gente que tem mais grana, gente que tem menos grana. Eu, quando trabalhei com paisagismo, eu tive um cliente que ele, além de pegar água de chuva para armazenar, ele tinha sensor de chuva, que com isso, o dia que tivesse chovendo, o sistema não ligava a irrigação. E tem até um trabalhinho legal para quem gosta dessa parte de eletrônica, que é usar o Arduino, que é uma plaquinha de controle, e tem os sisteminhas que você liga nele com sensor de umidade para poder molhar, ligar o solenoide para poder molhar a horta, e tem também a plaquinha de sensor de chuva, para poder também não ligar o sistema quando estiver chovendo. Para quem domina bastante essa parte de tecnologia, tem a possibilidade de montar o sistema automatizado com o Arduino.
Tá? Então, o importante hoje é entender assim, não adianta molhar demais as plantas, não adianta demais gastar água demais. Lembre-se que o excesso de água também é vetor para doenças, então a planta precisa de água na raiz, no solo. Então, quanto mais você molhar a folha, maior a possibilidade da entrada de doenças na planta. Então, o manejo da água está muito importante, é muito importante aí dentro do manejo da, da nossa olericultura, tá bom? Eu vou ficando por aqui, né? E aí a saudade aí da nossa horta lá, né? E fica aí a recordação aí da Fazenda Experimental, que provavelmente, se tudo der certo, todo mundo ser vacinado, vocês o ano que vem ainda vão ter possibilidade ainda de usar a Fazenda para alguma aula, tá bom? Então, foi um prazer muito grande ter dado aula para vocês, tá? Mesmo a gente não, não ter tido aí a possibilidade dessa presença física, né? Mas eu sei que todo mundo aí está fazendo o melhor e os professores também. E vai mais uma lição na nossa vida, né? E uma adaptação, porque eu acho que muita empresa vai começar a desenvolver trabalho, inclusive para agrônomos, home office, tá? Para vocês terem uma ideia, tem uma empresa aí que trabalha com cana, o agrônomo não vai na área da cana. Quem vai é o drone sobrevoa, traz as informações online e aí a partir daquilo se toma as decisões. Então o mercado está mudando e essa pandemia também veio para treinar, né, o nosso cérebro para um momento profissional diferente. Tá bom? Então, muito obrigado. Desejo muito sucesso para vocês, tá? Que aí esse ano aqui tem mais 6 meses, mas o ano que vem vocês estão se formando, que sejam aí profissionais corretos e a gente vai se encontrar aí pela vida, tá bom? Então, até a próxima aula eu já estou já disponibilizando essa semana aqui, eu já vou disponibilizar a P2 para vocês ir fazendo a prova, tá? Bem tranquilinho, como sempre, e sucesso para vocês. Até mais.